falar aqui que nós temos 5 pilares de serviços para oferecer. Tá? Então, a Automate Brasil, ela presta serviço em consultoria de processos, ela presta serviço em treinamento especializado, fazemos alocação de recurso, desenvolvimento de sistemas e temos também uma frente para suporte e sustentação contínua para aqueles clientes que eventualmente não têm uma equipe de TI tão ampla. Tá? Qual que é o propósito, pessoal, do nosso encontro aqui hoje? Né? O principal objetivo é a troca de experiência. Então, assim, nós compartilharmos os nossos casos reais e resultados práticos. Né? É isso que a gente vai vivenciar isso aí hoje. E também vamos discutir os obstáculos, né, enfrentados e soluções que foram encontradas, que são desafios comuns aí nas empresas. Né? E sempre visando um próximo nível, né? Olhando para o futuro ali, sempre visando na evolução da maturidade digital das nossas empresas. Né? Então, como que a gente vai dar o próximo passo? Qual é o nosso objetivo estratégico com relação ao futuro? Nós vamos falar um pouquinho disso daí também no último tema. Tá? Bom, aqui algumas regrinhas do jogo, né? Então, com relação à divulgação, não vamos usar esse conteúdo sem a expressa autorização dos nossos clientes, participantes. Tá? É um ambiente totalmente seguro e saudável. Aqui não há julgamento, não tem quem está certo, quem está errado, quem está certo. Estamos aqui para trocar experiências, de fato. Né? Então, como que nós vamos trabalhar? Para cada tema, a gente vai discorrer um pouco e, inclusive, as dúvidas e respostas daquele tema específico a gente já vai fazer na sequência, até esgotar o tema. E assim nós vamos fazer para os 4 temas, tá bom? E também é um webinar onde todos participam, tá? Inclusive, além dos palestrantes, né? Vocês fiquem à vontade, os convidados, para colocarem aqui as perguntas, para que a gente enderece e responda da melhor forma possível para vocês. Então, todos podem participar, devem participar, e isso aí enriquece muito o nosso webinar, tá bom? O nosso tema número 2, vai falar aqui um pouco de governança de automações sem burocracia. E aí, o nosso principal desafio é automação sem controle vira risco, controle demais vira trava. Né? Então, como que a gente sai desse paradigma? E para isso, estou convidando aqui o Marcos Pena, o nosso palestrante, para discutir um pouquinho, para trazer um pouquinho a abordagem sobre esse tema aqui. Bom, vou falar um pouquinho eu represento a Onet. A Onet é uma empresa, uma multinacional francesa. Eu trabalho na área de projetos estratégicos daqui e toco a parte de, vários projetos, né? Mas basicamente a gente tem tocado muita parte de digitalização e analytics. A Onet é uma empresa que tem mais de um século aí no mundo, com mais de 80 mil colaboradores. A sede dela é na França, mas a gente atua em Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Brasil. No Brasil aqui a gente tem mais de 60 anos, em vários estados aqui do Brasil. Vocês já devem ter visto, a gente atua muito em aeroportos, em hospitais, são segmentos que a gente está, nós somos muito fortes, tá? Então vocês vão ver muito em metrô também, a gente atua. Então a gente atua tanto na parte de facilities, quanto de engenharia e segurança, tá bom? Falando um pouquinho aqui do tema de governança de automações sem burocracia, é sempre um paradigma isso, né? Porque o maior dilema aqui que a gente tem é quando a gente criar uma governança excessiva, né? E a ponto de travar uma inovação, né? Que é o que a gente não quer, ou deixar de ter controle, alguns controles e ter um caos ali e não ter efetivamente uma gestão efetiva da nossa automação. Então tem esse paradigma, esse ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. Pouca governança, a gente costuma dizer que tem automações desorganizadas, duplicadas, inseguras. Muitas das vezes a gente as iniciativas costumam iniciar nas áreas e não é raro ter sombras entre automações, né? Algumas automações fazendo uma atividade que outra já faz, então a gente precisa ter uma governança sabendo qual é o limite de cada automação. Mas a governança excessiva também, que a gente não quer, cria processo lento, aprovações, dependências, e a gente tenta fugir disso. Tá? A gente tem mais ou menos um framework que a gente desenhou quando a gente começou com essa parte de digitalização, e a gente vai aprimorando e ajustando isso. Tá? Mais ou menos é definir um modelo de governança, que é o ITI1, né? Onde tudo que é crítico precisa ser visível. Tá? Então a gente define mais ou menos o que é o crítico e a gente vai calibrando isso. E tudo que mexe com dados sensíveis precisa ter controle. Tá? Então a gente está falando de tudo que é parte de
que toca ali na parte da LGPD, ou dados mais sensíveis de salário e tal, a gente precisa ter controle disso. O resto a gente tenta deixar na autonomia do processo, do gestor do processo que vai tocar isso e dar autonomia para eles. Então a gente tenta controlar o que a gente define como sensível, mas dá autonomia para os outros processos, tá? Definição de papéis e responsabilidade. Precisamos definir claramente quem é que é o dono da automação. Aqui mora um problema grave. Assim. Eu toco, por exemplo, a parte de projetos aqui. Então, não é comum, não é incomum a automação ser ligada à área de projetos. Né? E a automação é uma área do processo. Né? Projetos está fazendo uma atividade específica que tem começo, meio e fim e vai entregar aquela automação e ela deve ser tocada pela área de processos. Né? Então, quem que é o responsável do processo ali, o usuário-chave que vai tocar essa automação? Pode ser alguém na área de negócio e que tem que saber o porquê daquela automação. Ele tem que ser o dono daquilo. O projeto é responsável, certamente, por coordenar, por alinhar com o fornecedor, que é o parceiro nosso, que foi uma grata surpresa encontrar a Automate, que tem sido brilhante com a gente em todo o processo. O apoio técnico, quando necessário, assim, tem toda a parte de construção, manutenção e infraestrutura. Certamente, além da parte da Automate, sempre é importante ter alguém da parte de TI. A gente tem uma pessoa de TI nossa aqui interna, que faz parte do projeto, né? Então, fora o pessoal do negócio, que é o usuário-chave, tem o pessoal de TI, que toca também a parte das integrações, liberações e tal, governança. E a parte de governança também, que toca a parte dos padrões de visibilidade. Cadastro das automações, é importante a gente ter esse cadastro onde a gente sabe todas as automações que a gente tem hoje. Mas aqui é simples, uma planilha em Excel resolve, né? Mas com o nome da automação, responsável, objetivo, sistema envolvido, para a gente saber quais são as automações que a gente tem hoje. Porque no começo você vai ter 1, 2 automações, daqui a pouco você vai ter 10, 12 automações, você não sabe mais quais são as automações que você tem e para que serve e aonde estão. Então é importante você ter esse cadastro, essa fonte de informação. Uma gestão de riscos, que a gente sempre trata isso, né? Assim, para a gente ter também claramente o que mexe em dados sensíveis, o que é um risco médio, o que é um risco alto, que vai atuar na parte do financeiro, qual é a governança, qual é o plano de contingência, ou seja, definir claramente o que vai ser atuado ou não. Uma outra coisa que é importante, que a gente tenta fazer muito, e a gente usa muito a ferramenta do SRS Cloud, é dar visibilidade para as automações. A gente precisa ter essa visibilidade e entender assim, o que está no ar, se ela está ativa, se ela está parada, se ela está com erro, quem que é o responsável, o que precisa ser feito, qual o dashboard que a gente tem ali acompanhando. E de tempos em tempos a gente tem uma rotina de revisão disso, né? Assim, uma automação que a gente fez, ela pode, daqui a 6 meses, por algum motivo, a gente trabalha muito com projeto, né? Ela pode não fazer mais sentido, ela pode ter mudado, a gente pode ter que ajustar algum modelo dela, então faz sentido a gente ir acompanhando de tempo em tempo, fazendo uma rotina mesmo de melhoria contínua, para ver se faz algum sentido ajustar essa automação. Então a gente tem um plano de governança, que é a gente tentar deixar o mais leve possível, mas garantir um controle, principalmente dos dados sensíveis, ter os riscos monitorados, mas assim, a gente não quer de maneira nenhuma engessar o pessoal de negócio e não quer tirar principalmente a inovação. Muitas das automações que a gente vê não partem da gente. Por mais que a gente faça diagnóstico, tenta levantar, essas inovações partem dos próprios usuários. Né? Eles que sentem as dores, eles que levantam essa necessidade. Então, a gente quer e promove isso, que eles tragam essa inovação para que a gente consiga cada vez mais tirar do papel e tirar essa parte mais operacional, esse papel transacional e trazer conseguir escalar a nossa operação. Nossa operação hoje ela é muito operacional, é muito de recursos, alocação de recursos. Então, para você ter uma ideia, no Brasil, 8.000 colaboradores, a gente tem, em média, contrata 800 colaboradores por mês. Então, a gente tem uma demanda
demanda muito alta, um turnover muito alto e, por consequência, gira muita coisa internamente. Tá? Então é isso. Assim, então é tentar equilibrar esses dois perfis, assim, de pouca governança e com a governança excessiva também. Isso acho que é a grande chave, negócio que a gente busca o tempo todo, que a gente está trabalhando para isso, tá bom? Legal. Muito obrigado, Marcos, pela contribuição. Aqui, da mesma forma, Gi, Valdinei, se quiserem contribuir com algo nesse tema também, tá? Fiquem à vontade. Uhum. Tá? Eu queria tudo bem, gente? Eu queria que o Marcos desse, na verdade, uma dica para a gente, assim, a Onet, né, como ele apresentou aí, é uma gigante, né, uma multinacional, mas que dica você daria, assim, para a gente, que eu acho que, assim, dentro da governança que você apresentou e pela sua própria função de projetos, é uma coisa muito estruturada, mas para uma empresa, uma companhia menor, uma empresa menor, que dica você daria para abarcar as outras áreas dentro do projeto, né, de automação, para que não fique uma coisa, como você disse, engessada no sentido de cada um, né? Não mexe aqui no meu queijo, como que você trataria isso, como que você coloca isso dentro da sua vivência? Você fala, se eu entendi sua pergunta, Gilene, para você trazer o pessoal do outro time para dentro. Traz para dentro do projeto, traz esse time, né, da área comercial, que aí assim, normalmente existe, né, esse entrave dentro do administrativo, financeiro, eu sofro isso no meu dia a dia, né? Tem até a brincadeirinha de que financeiro e comercial são inimigos, não concordam, mas como trazer isso para a mesma sinergia? O que você dá uma dica aí para a gente? Assim, é um processo, acho que educativo, sabe, Gislaine? Assim, a gente, o que a gente fez, assim, até no começo com a Automate? A gente pegou um piloto que a gente sabia que tinha um patrocínio muito forte aqui interno, que era uma dor muito grande dentro da empresa, tá? Dado esse piloto, a gente conseguiu colocar no ar e deu um resultado muito grande, que era uma glosa, esse que eu falei de glosa de cliente, que a gente precisa, para vocês terem uma ideia, entregar todos os comprovantes de documentação dos nossos colaboradores que estão na ponta para os nossos clientes, né? Por exemplo, Fedras, Olerite, Hora Extra, tal, dos 8.000 colaboradores. Então, precisava tirar isso na mão. Então, o RPA entra tirando nos diversos sites, rede social e tudo, e depois ele manda para cada cliente disso, tá? Então, depois, assim, a gente foi criando alguns eventos com essas áreas, demonstrando o ganho desse primeiro piloto, mostrando o quanto a gente conseguiu economizar de glosa que eu tinha com o cliente e quanto aquilo valeria a pena a gente implementar nas outras áreas. Só o discurso, assim, da gente falar, e a gente viu que não agregava muito. Então, a gente criou alguns mini eventos para a gente poder trazer as principais pessoas, porque o diagnóstico a gente já tinha. Eu já tinha o diagnóstico, eu já tinha passado por diversas áreas, eu já sabia que eu tinha um problema lá no meu departamento pessoal, que era de ajuste de ponto lá, que eu tenho dessas 8.000 pessoas. Mas eles preferem fazer na mão. Então, assim, enquanto eu não trouxe um case efetivo da própria empresa demonstrando um ganho, eu não consegui agregar efetivamente essas pessoas. Então, essa foi a forma que a gente foi encontrando e demonstrando dia a dia mesmo, Gislaine. Assim, é um trabalho educativo mesmo, de trazer essas pessoas através de comprovação de resultado obtido dentro dos projetos ou de palestra ou eventos que a gente vai demonstrando para eles mesmo, sabe? Perfeito. Mais alguém quer contribuir com esse tema? Temos mais alguns minutinhos. Tem alguma pergunta e resposta aqui que foi colocado? Deixa eu ver. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os três, que é um ponto que eu acho bem interessante, que é na governança da automação, quem que está fazendo a parte de acompanhar as execuções, de ver o que está acontecendo e tudo mais. Algumas empresas escolhem colocar junto com a equipe de TI. Então, TI tenta acompanhar as automações. E a gente tem uma ideia de que, de repente, isso pode ser melhor para a área de negócio. E aí eu queria ver com vocês como ficou, né, se a operação cuida das próprias automações ou se essas automações ficaram centralizadas e uma pessoa só acompanha as automações da empresa toda. Eu posso falar aqui, se quiserem, se me permite. É o seguinte, quando começamos a implantar os processos de automação via robôs, uma das dificuldades é como a gente vai saber se o robô está fazendo, porque os robôs a gente tem aqueles robôs que a gente starta o processo, até a hora dele começar a atividade e finalizar, e outros robôs são autônomos, ele tem um horário pré-determinado que ele vai começar a atividade e vai trabalhando o dia inteiro como se fosse realmente um
um analista. Então, a gente teve muito cuidado de não deixar esse funcionário nosso, esse robozinho, perdido, sem controle, para que a gente não fosse surpreendido no final do dia com algum impacto. E como aqui no banco os RPAs não é uma atividade de TI, essa governança ficou em operações, né? Os meus robôs, a gente utiliza o monitor da própria Automate e vai identificando o schedule se ele está atendendo no dia a dia. Então, se for necessário, a gente entra em ação. Havendo necessidade, a gente aciona a nossa tecnologia, que pode ser por uma questão de versão, atualização, algo assim. E se for algo além, a gente aciona a Automate, que isso já tem sido uma prática nossa, mas já faz alguns tempos aí que a gente não tem essa dificuldade. Mas é isso, eu tenho uma pessoa na área que ele tem muito conhecimento técnico para poder acompanhar, e até mesmo ele é um desenvolvedor, então ele monitora. A gente vê que um e-mail que está lá preso, que não foi respondido, a gente já aciona a pessoa, dá uma olhada se o robô está funcionando, se ele está seguindo as suas atividades, e é assim que a gente faz, tá? Então, nas minhas equipes, nós mesmos monitoramos ao longo do dia. Legal. Não sei se a Gislane quer falar, se posso falar aqui, mas aqui na UNET, hoje isso está na área de negócios. E isso foi uma grande discussão, tá, Cris? Assim, se a gente ia montar um COI aqui, quando a gente começou a estruturar isso, que tem um ano e pouquinho atrás, que a gente começou com vocês, onde quer morar isso? Onde quer morar essa gestão efetiva? Eu não estou convencido ainda que ela está no lugar certo. Eu não estou convencido ainda, por alguns motivos aqui. Mas hoje, efetivamente, ela está na área de negócios, mas a gente está decidindo ainda onde que ela vai morar. Certamente ela não vai morar em TI, mas talvez ela fique numa área assim, centralizada, onde que vai tomar conta de todas as automações. Mas que não seja a área de negócio fim lá, sabe? A área de negócio vai ser um cliente dessa área de um COI aqui, de Centro de Excelência. Uma nova área, né? Isso. Deixa eu só complementar aqui, até na linha que o Marcos falou, aqui no banco nós temos uma área de COI Robotics e hoje, assim, as soluções são eles que estão acompanhando, tá? Então, porque nós temos diversos robôs dentro do banco, né? Mas, assim, os que estão mais ligados às minhas atividades, a gente monitora direto na ferramenta da então, seria ótimo. Eu acho que o time do Valdinei deve ser um time que consegue ter essa... que ele consegue ter essa autonomia, tal, assim. O meu time aqui, a gente tem sofrido muito, sabe, Valdinei, com essa autonomia deles chegarem na própria ferramenta e terem uma ação sobre ela. Então, a gente tem que atuar muito, automente ajudar muito, sabe? Então, o nosso time tem sofrido muito com isso. O seu time pareceu ser um time mais experiente, mais capaz de tocar isso, e nossa, a gente tem sofrido bastante aqui. Aqui a gente tem ficado essa responsabilidade sobre a área operacional mesmo, operacional que eu digo, de fato mesmo, como exemplo do que o Valdinei colocou, né, de ter um time lá que acompanha o processo para entender se ele está funcionando, uma coisa técnica realmente, mas também existe essa dúvida, paira essa dúvida de quem é o pai dessa criança, né? Quem vai tomar conta desse bebezão aí? A gente vai deixar com o TI, aí fica voltando para aquilo que o Marcos falou muito bem explicado até através do próprio slide de governança, o risco disso, como que funciona, como que vai funcionar, então a gente está amadurecendo essa ideia para ver onde que vai ficar realmente essa responsabilidade. Hoje, ela ainda está sob a responsabilidade da área operacional mesmo, que realmente coloca a mão na massa para fazer a coisa acontecer, né? A questão de ter ainda um processo de acompanhamento assistido ainda daquilo que esse robô está fazendo. Legal. Bacana, gente. Obrigado. Valeu.